Santos é o principal porto do país e um dos mais antigos. Há mais de 500 anos, as caravelas já estavam por aqui. E na época colonial, o porto embarcou o açúcar feito nos engenhos da região. Mas foram as exportações de café no século XIX que garantiram seu crescimento e a construção de seu primeiro trecho de cais. E desde então o porto não parou de crescer. Recebeu novas instalações e mais cargas. Nos anos 90, com a privatização, ganhou mais tecnologia. E essa modernização continua fazendo de Santos o porto líder do Brasil. Praticagem do Estado de São Paulo. Conhecimento e segurança em benefício de todos nós. A primeira regulamentação de praticagem no Brasil aconteceu na Baía de Todos os Santos. Posteriormente, com a chegada da família real ao Brasil em 1808, Dom João VI estabeleceu as bases para o estabelecimento de uma praticagem regulamentada. A partir desse momento, a profissão pode-se dizer que iniciou-se realmente no Brasil, aprovada pelas autoridades. Na maioria dos lugares, o prático trabalha no sistema nosso aqui. Em inglês chama-se self-employed, autogerido. O prático trabalha debaixo de autogestão. Ou seja, tudo isso aqui pertence aos práticos. Nós estabelecemos uma diretoria de 5 a 6 ou 8 práticos, são 70 no total. Essa diretoria administra a praticagem durante 2 anos, e aqui é tudo preto no branco. Aqui não tem caixa 2, aqui não tem nada. Aqui é preto, só contador aqui tem 3. Empregados, na praticagem de São Paulo, somando Santos com São Sebastião, 104 funcionários. Tem gerentes aqui que ganham salário, pouquíssimas pessoas da cidade ganham, mas aqui o cara produz muito. Então, o Porto de Santos podia caminhar muito bem com 40 práticos, porque nós temos aqui 40 manobras por dia. Mandou botar mais 30, ficamos em 70 práticos, na ZP toda. Mas só que os práticos são comuns. Nem todos trabalham em São Sebastião. A Marinha deu a opção que você não é obrigado a ir para lá. Muitos não quiseram ir para lá, porque lá também o dinheirinho é pequeno, você trabalha só 2 dias por mês. Lá, o que é um absurdo. O que aconteceu? A Marinha tentou jogar um limão na nossa vida e nós fizemos uma limonada. O que aconteceu? Nós organizamos 6 grupos de 12 práticos, sempre foi 11, 12 práticos por dia de serviço. Então, agora eu trabalho 2 dias e descanso 10. Trabalho 2 e descanso 10. Se trabalhar 4, descanso 20. Mas para o prático jovem, vai ser muito ruim, porque ele está começando na profissão e o prático começa com certo receio. O que é que produz a prática? É o exercício constante e repetitivo e regular. Olha, pega essa garotada nova, trabalha 2 dias, entra 10 de folga. Isso é ruim para a profissão. Todo mundo tem uma retirada mensal um pouco menor, também trabalha muito menos. Entendeu? Mas eu, tecnicamente falando, não achei isso uma coisa boa. Os navios mais difíceis são os grandes navios, né? Os grandes navios de 330 metros. E vão futuramente trazer aqui navio com 366 metros, com 50 de largura. Parece que o ano que vem, já quando a economia começar a melhorar, virão para o Brasil esses navios. Por conta disso, nós já estamos mandando todos os práticos fazer estágio num centro de treinamento americano, no estado da Louisiana, pertinho de Nova Orleans. Lá o prático vai fazer simulação de manobra em computadores, e eles têm uma escolinha que tem os naviozinhos pequenos na escala 1 para 10, em relação ao navio de verdade. Um motor, com máquina, leme, que o prático entra dentro. O naviozinho é larguinho assim, mais ou menos dessa largura, o prático entra dentro, como se fosse uma canoa grande, mas é um navio que toda a potência dele é tudo na proporção de 1 para 10. E tem cais, tem canal, tem tudo. Eu gostei muito de ter manobrado Queen Elizabeth, que veio aqui, e fiquei emocionado quando eu manobrei o porta-aviões São Paulo, da Marinha do Brasil, que veio junto a bordo. Manobrei ele 2 ou 3 vezes.
Mas numa das viagens que ele veio do Rio para cá, ele trouxe a bordo o presidente Fernando Henrique Cardoso com todos os ministros de Estado. Embarcamos em 2 práticos, todo engravatado, bonito. Fui para a bordo do helicóptero, o helicóptero veio nos buscar lá no quartel da PM, ali no Canal 6, da Polícia Militar. Sim. Ali no 6º Batalhão. Ali no 6º Batalhão, nós embarcamos lá. Eu e o meu colega. E aí, o presidente Fernando Henrique chegou no passadiço. O outro colega era o Orlando, mais novo, ele foi tocando a manobra. E o presidente da República ficou batendo papo comigo cerca de 20 minutos. Só ele e eu, e os ministros tudo em volta assim, sem falar nada. Foi um momento emocionante. Quando a Estiva faz uma greve lá no Porto, a gente aqui perde um bocado de dinheiro, porque muito navio cancela ou desvia, navio de contêiner então, quando ele recebe, a Estiva está em greve, ele desvia, larga a carga dele em Paranaguá, não quer nem que se dane, aqui perde dinheiro. Então, o prático não tem salário, ele é um sócio da empresa. Para receber seus navios, o Porto de Santos tem de manter sua profundidade. Para isso, deve ser dragado sempre. A dragagem é a retirada dos sedimentos que se depositam no fundo do estuário, trazidos pelas correntes marítimas e pelos rios que desaguam no canal. Se a dragagem para, o estuário perde profundidade, limitando a operação dos navios. Graças à dragagem, Santos se mantém como o maior porto da América Latina. A dragagem no Brasil, por exemplo, que é uma coisa muito importante, porque o país chamado Brasil tem todos os seus portos meio rasos e todos eles necessitam de dragagem periódica. E o Brasil deveria, mas não tem nenhuma draga. Já teve no passado, mas resolveram desativar, fechar tudo. Investimento muito alto, né? É. Eu acho que o Estado brasileiro deveria ter umas 2 ou 3 dragas, pelo menos 2 ou 3, para se contrapor aos maiores especialistas do mundo em dragagem, que são os belgas e os holandeses. Como o Brasil, o governo brasileiro não tem nenhuma draga, o gringo chega aqui e cobra o que quer. Não tem quem fiscalize o trabalho da draga, ele cobra o que quer, draga do jeito que quer. Quando eu entrei na praticagem, lá por fevereiro de 1969, o máximo que entrava aqui era navio, era de lado permitido para entrar em Santos, era 9 metros e 14 centímetros. Hoje, já operamos navios, além de o dobro do tamanho daqueles navios naquela época, mais do dobro, porque eu estava 9,14, era para navios de 140, 150, 130 metros. Hoje nós entramos em navio com 333 metros, com 48 de boca, naquele tempo era tudo navio de 18 metros de largura, hoje é 48 de largura, 333, e agora podem operar no Porto de Santos navios até 14 metros e 20. Para ir de 9,14 para 14 metros e 20, em questão de calado, é muita coisa. Então, aos trancos e barrancos, o governo brasileiro conseguiu ir ampliando, dragando. Por outro lado, tiveram a brilhante ideia de... O porto está todo privatizado. A Codesp praticamente não opera quase mais nada de casa. Isso beneficiou muito o porto, porque esses empresários, querendo ter lucro, por uma questão de determinismo histórico, os navios foram crescendo de tamanho. Porque quanto maior o navio, maior o lucro do armador. Entendeu? Porque, seja um navio pequeno, ou seja um navio grande, o navio tem 19 tripulantes hoje em dia. Então, quanto mais carga ele levar com aqueles 19 homens, melhor para o armador. Vai lá para Cosipa, para Ultrafértil, é uma manobra que entre o prático sai daqui e vai chegar de volta depois de 3 horas. No resto do porto, mais ou menos 1h30. Quando o prático está de serviço, significa dizer que aproximadamente, ele manobra 4 navios por dia. Quando eu digo por dia, é um dia de 24 horas, porque aqui não para nunca. A praticagem opera 24 horas por dia, 365 dias por ano.
Aqui não tem Natal, não tem Carnaval, não tem Ano Novo, aqui vira direto. Por que tem que ser assim? Porque navio é uma coisa muito cara. O aluguel de um navio médio, navio comum, começa em $30 mil por dia. Então, um sujeito que aluga um navio desse, ele, para ter lucro, ele tem que faturar por dia 40 mil para pagar o aluguel e ainda sobrar algum para ele. Entendeu? Eu estou dando um número assim, bem redondo. Então, por essa razão, o navio está operando. Terminou de carregar ou de descarregar 2 da madrugada, ele tem que ir embora, porque senão vai atrasar de chegar no outro porto onde ele tem que operar. Então, não se pode perder tempo e o prático tem muita noção disso e nunca se chega atrasado. Por isso que nós temos uma frota de lanchas, porque é muito mais fácil você fazer o traslado dos práticos pelo canal do que ir por terra, tem cruzamento, tem dia que tem muito trânsito, tem dia que tem pouco trânsito, para no sinal, perigo de ser assaltado, lá pelo cais de madrugada. Então nós montamos uma frota de lanchas, o custo desse transporte está embutido no preço que foi negociado. Como é que é feita a remuneração? Não do prático, da praticagem. Em comum acordo, montou-se 2 comissões. Uma comissão de 8 a 10 pessoas, representando os armadores de um lado, e uma comissão de 5 a 6 pessoas, representando os práticos do lado de cá. Então, essas 2 comissões se reuniram para elaborar uma tabela de preços pelo serviço prestado pela praticagem. Mas um puxa para cá, o prático quer aumentar, o armador quer diminuir, puxa de cá, estica, puxa e tal. E isso foi uma negociação feita em 1994, que demorou simplesmente 8 meses, se reunindo mensalmente, quinzenalmente, e vinha uma proposta, uma contraproposta, e aquilo é complicado. Mas, enfim, depois de 8 meses, conseguiu-se fazer uma tabela comum, que foi espontaneamente aprovada pelos representantes dos armadores, e essa tabela entrou em vigor. Para elaborar isso é uma coisa livre. O prático é um profissional independente, como um dentista, como um arquiteto, como um empreiteiro de obras, como um engenheiro, um profissional liberal. Todo ano tem uma revisão em cima da inflação, do tempo que havia inflação. Como agora a inflação está muito baixa, nós estamos fazendo esse reajuste de 2 em 2 anos. No começo, quando foi a época que foi feito, que dominaram a inflação, chegou uma época quase zero. Ficamos 4 anos sem mexer na tabela. O regulador é muito importante para dar segurança e permitir que a manobra seja feita com rapidez. Segurança e rapidez. Você consegue atracar um navio sem nenhum rebocador. Mas quando é um navio muito grande que tem que atracar numa gaveta, ou seja, entre 2 navios que já estão atracados, você vai atracar aqui no meio, atracar sem rebocador, você levaria 3, 4 horas fazendo essa manobra muito difícil e muito arriscado, porque os equipamentos de guindaste, essas coisas, fica na beiradinha do cais assim, fica 50 centímetros longe do local, do ponto onde o navio vem. Então, se você deixar o navio, ele entrar assim, o navio tem que encostar no cais bem paralelo. Se ele sai do paralelo, a proa pode encostar no guindaste. Então, o prático tem que zelar. E isso é importante que essa manobra, para ter segurança, seja feita quase sempre com 2 rebocadores. Mas como hoje alguns navios têm uma hélice transversal na proa, para levar a proa de lado assim, então tem navio que dá para fazer a manobra com 1 rebocador só. Mas num porto moderno e civilizado como é Santos, nem se considera essa hipótese. Tem que usar o rebocador. E o custo do rebocador, tal como o custo do prático, está embutido no custo geral que o cliente do navio, quem é o cliente do navio? É o dono da carga. É o sujeito que importou alicate da Alemanha, é o sujeito que vai exportar sapato lá de Franca para a Hungria. Esses são os clientes do porto.